Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos lá, vamos chegando para a nossa live dessa noite. Vou colocar o nome aqui, fixar. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Da onde você está falando, Silvia? Fixar o nome aqui. Pronto, fixei o nome. Tudo bem, Silvia? Da onde que você fala? Tá frio por aí, Silvia? Tá me ouvindo bem? Tem som? A imagem tá boa? Vai me dando um feedback aí. E a gente vai começar já já essa live. Mandar aqui o convite para o pessoal. Manda aí também, Silvia. Manda o convite aí para o pessoal vir chegando. Hoje é sexta-feira, tá um friozinho. O pessoal tá com preguicinha. Mas vamos lá, vamos falar dos 7 pecados capitais. A preguiça é um deles. Bora lá. Bom, para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Vera, né? E aqui nesse canal eu costumo falar sobre temas como desenvolvimento humano, falo de autoconhecimento, expansão de consciência, controle das emoções. Eu sou apaixonada por esses temas. E estou sempre trazendo aí conteúdo de valor nesse sentido, né? Eu sou estudiosa desses assuntos, né? Eu pratico barras de axis, reiki, também agora estou trabalhando também com enneagrama. Né? Sou formada em serviço social, pós-graduada em coach, profissional coach, formada em terapias holísticas, em alquimia, então essa é a minha caminhada, né? E além disso, trabalhei muitos anos aí na área da enfermagem hospitalar, home care, sempre envolvida aí com esses assuntos de humanas, né? E o que me motivou a trazer esse assunto de hoje, os 7 pecados capitais, é justamente porque eu acredito, né, na transformação do ser humano através de uma expansão mental, né, de uma nova forma de pensar, de agir, de sentir, né, e de encarar a vida. Né? E ao longo dessa jornada, né, o que eu tenho percebido é um conflito muito grande. Oi, Keila, boa noite, seja bem-vinda. Estamos falando aqui a respeito do conflito do ser humano, né? Tudo bem, minha amiga? Falando a respeito, né, o que eu tenho percebido ao longo da minha caminhada, nesse decorrer desse tempo todo aí, trabalhando com desenvolvimento humano, é um conflito muito grande do ser humano, né, entre os comportamentos e os sentimentos, né, as emoções. E é sempre um desequilíbrio muito grande, né?
É um conflito entre culpa, medo, ansiedade, depressão e uma série de fatores, né? E sempre muito envolvido com pensamentos de crenças, né? Paradigmas. E o que eu tenho percebido e estudado nos últimos tempos é que se você quer saber quais são as crenças, olhe lá para a vida dos seus pais, olhe para as pessoas que te criaram, né? E eu tenho estudado muito aí nos últimos 2 anos, né? Eu tenho estudado um pouco do Bob Proctor, do Napoleão Hill, Andrew Carr já há uns 10 anos, né? Mas nos 2 últimos anos que antecede aí a pandemia, eu tenho olhado mais de perto para o Napoleão Hill, né? E aí ele fala lá no livro dele a respeito, ele fez um mapeamento das pessoas que têm sucesso e as pessoas que são fracassadas, né? Oi, Estela Idna, seja muito bem-vinda. Tá frio aí? Como que vocês estão aí? Oi, Márcia, bem-vinda. Então, o que me motivou foi isso, né? Falar desse assunto, porque assim, esse conflito do ser humano entre sentimento e comportamento, eu tenho percebido que você focar só no comportamento é muito difícil da pessoa ter um resultado, né? E aí o Bob Proctor traz lá a filosofia do Napoleão Hill, falando justamente das crenças e dos paradigmas. E o que são? Um conjunto de comportamentos que controla os nossos pensamentos e, consequentemente, os nossos sentimentos. Então, e isso tem a ver com as nossas crenças, com a forma que a gente foi criado, educado, com os cuidadores e tal. E aí eu fiquei pensando, né? E isso, assim, como terapeuta, acompanhando o processo dos meus pacientes, dos meus clientes, o que eu vejo é que recai sobre os pais e os cuidadores uma culpa muito grande. Que, afinal de contas, eles também não têm culpa nenhuma, porque eles também receberam esse programa, né? E é um programa que antecede os nossos pais, e antecede os nossos avós, e antecede... E aí eu fui dar uma olhada, né, mais lá para trás, porque o Napoleão Hill, ele passou 25 anos estudando essas pessoas de sucesso. Em 1908 ele recebeu essa incumbência, 1908. 25 anos para desenvolver essa filosofia. O Bob Proctor está há 60 anos estudando essa filosofia, aplicando nele e aplicando em outras pessoas e mentorando outras pessoas. E aí eu comecei a desconfiar que a grande questão estaria bem mais lá para trás, né? Por quê? Porque se em 1908 Napoleão Hill já percebia que tinha pessoas que fracassavam apesar das condições financeiras, é porque isso começou há muito tempo antes. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Na verdade, assim, quando a gente começa a se questionar, começa a vir uma série de ideias na cabeça da gente que vai levando a outros questionamentos. E o grande barato de tudo isso é justamente a gente se questionar, a gente começar a se questionar e buscar respostas, né? Infelizmente, nós fomos educados para receber respostas e não para fazer perguntas. Na verdade, a gente tem até medo de fazer pergunta. Na sala de aula, a gente tem medo de perguntar e ser ridicularizado. Na sociedade, a gente tem medo de perguntar e sofrer algum tipo de represália. Então, a gente cresceu na cultura do medo. Então, a gente não se coloca, né? Muito dificilmente a gente vai se colocar. A gente percebe que até hoje é assim. Tá calor aí? Aqui tá meio friozinho.
E aí, o que acontece? Comecei a me questionar essa semana, de 2 semanas pra cá, acabei perdendo o sono, me questionando, falei, não, a resposta dessas crenças tá muito mais lá pra trás, eu vou fazer um levantamento. E hoje, gente, eu vou falar pra vocês que a internet tá aí pra quem quiser estudar. É uma enciclopédia à mão, ninguém precisa mais de Barça, essas coisas que a gente usava na nossa infância e tinha que ir lá na biblioteca. Não, o nosso celular a gente tem tanto conhecimento disponível na nossa mão que eu não sei o que a gente faz com tudo isso, que a gente não estuda, a gente não procura, a gente não investiga, né? E aí eu fui procurar algumas coisas na internet. E aí eu descobri o seguinte, que 6 anos depois de Cristo, um Papa mapeou os 7 pecados capitais. Eu não sabia disso, porque realmente eu pensava que isso vinha lá da Bíblia e tal. Os 7 pecados capitais não é um contexto bíblico. A Bíblia aceita os 7 pecados capitais, mas ele foi mapeado pela Igreja Católica. E a gente não pode esquecer que a Igreja Católica, nessa época, ela tinha o domínio de tudo, tanto do Estado, né? Não era um Estado laico como agora. Então, esse mapeamento tinha o objetivo de controlar, né? De conduzir as pessoas de uma forma mais tranquila, porque a gente ainda era meio bárbaro naquela época, né? A gente não era evoluído igual agora. Se agora a coisa tá difícil, você imagine há 6 anos depois de Cristo, como que era. Ainda era o olho por olho, dente por dente, apesar de Jesus Cristo ter vindo trazendo aí uma nova visão de amor, de perdão e tal, a gente ainda atuava, o ser humano ainda atuava no modelo antigo lá do olho por olho, dente por dente. Então era necessário conduzir as pessoas daquela forma. Só que essa cultura do medo, porque Deus está vendo, porque Deus castiga, foi isso que herdou os nossos avós, herdou os nossos pais, e sem contar que nós aqui no Brasil fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, não tínhamos direito à educação, a isso, aquilo. A gente só foi ter direito à educação aqui quando a família real veio morar aqui e aí precisou trazer escola, conhecimento e tudo mais, né? Antes disso, só os padres lá que tentaram lá catequizar índios e aí vocês vão procurar na história, que a história é longa, né? E a internet está aí para quem quiser investigar. Mas vindo aqui para o nosso tema, os 7 pecados capitais, eu descobri isso, né? Que o grande conflito da humanidade não é essa briga aí do sentimento, das emoções, dos comportamentos viram conflito, e aí começa aquela briga de pecado e medo e revolta e arrependimento e frustração e aquela coisa toda. Só que o conflito é o seguinte: ao mesmo tempo que a igreja controlava através dos 7 pecados capitais, por outro lado, o capitalismo também vinha ali junto, induzindo aos 7 pecados capitais. Por quê? Porque fomentava os desejos humanos, os desejos mais primitivos, né? Então, o grande conflito interno é isso, porque o ser humano foi se desenvolvendo para ter muito antes do ser. Monteiro Janaína, seja muito bem-vinda, querida.
Então é isso, o conflito é esse. O ser humano começa nessa luta desesperadora, nessa disputa para ter, e quando chega um determinado tempo, ele percebe que o ter é muito pouco, que o sucesso não está no ter, está no ser. E isso gera um conflito muito grande, porque depois que você passou uma vida inteira tentando ter, o que você vai fazer agora se a sua vida, você tem tudo que você almejou, você construiu um império e a sua vida não tem sentido nenhum? Sendo que o que era primordial, você não conseguiu construir. Por quê? Porque nós, como seres humanos, estamos aqui com o propósito de evoluir, né? De progredir. E se a gente está numa busca desesperadora por ter, a gente não consegue acessar o nosso ser, né? E por que isso acontece? Aí, vamos lá, eu tenho 52 anos, 51 anos, quase 52, né? Eu já gosto de ir aumentando um pouco. O que acontece é o seguinte, na minha infância, eu sou de uma geração que eu não tinha acesso à televisão. Para assistir televisão, eu tinha que ir na casa das minhas tias lá, que tinha uma condição, e aí então eu via televisão de domingo Silvio Santos, né? Depois a coisa foi evoluindo e, claro, televisão preta e branca, aquela de tubão, que tinha aquele monte de faíscos e tal, chegou na minha casa, né? Não sei se é da época de vocês, alguém tá fazendo uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, pensei que tinha uma pergunta aqui. Bom, aí o que acontece? Ai, gente, esqueci de pedir para vocês darem coraçãozinho aí, clicar aí no curtiu, que é no coraçãozinho, porque aí o Instagram, ele saca que tá tendo aqui um conteúdo de valor e ele convida mais gente para vir para cá. E se vocês puderem também clicar aí no aviãozinho e trazer o pessoal que vocês conhecem, é legal também, porque aí tem mais gente. E se a gente terminar a nossa live aqui com 10 pessoas, eu vou dar um presente, um mapeamento no final da live para quem ficar. Tá legal? Estamos combinados? Então já clica aí nesse aviãozinho para vocês terem direito a esse mapeamento aí no final da live, tá? É um mapeamento de Enneagrama muito legal para sacar a personalidade de vocês, é bem legal, tá? Eu fiz essa semana aí, fiquei encantada com o resultado. Aí, conclusão, vamos voltar aqui para o nosso tema. Eu tô aqui usando uma cola, primeira vez que eu tô aqui tentando seguir um roteiro, porque eu sou péssima em seguir roteiro. Eu sou a pessoa que, sabe, vou falando, e de repente já sair do assunto para voltar é difícil. Tem essa dificuldade aí com foco, né? Nunca consegui seguir um roteiro na vida, nem para apresentar o TCC. Mas aqui eu arrumei um esquema aqui e eu vou tentar ficar dentro do assunto aqui, tá? Então eu tô aqui falando, né, a respeito dos 7 pecados capitais e como é que ele influencia e causa um conflito muito grande na nossa vida. Porque do mesmo jeito que ele foi mapeado para controlar as pessoas, ele também, na contramão, foi utilizado para influenciar as pessoas a satisfazerem os seus desejos mais primitivos. E como que isso aconteceu? O sistema capitalista sabe muito bem. O que acontece é que fizeram uma manobra tão grande que até hoje
95% da humanidade está inconsciente e 5% está consciente. 5% pensa por todos os outros 95%. Então, nós somos uma massa de energia dentro de um sistema aqui, né, físico, né? A gente é um ser espiritual dentro de um corpo físico dotado de um intelecto. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa ser exercitada tanto quanto os nossos músculos. E aí hoje existe a cultura de físico e cuidar da saúde, da alimentação e cuida disso e da pele, passa o creme, não sei o que e tal. E esquece de alimentar aqui a mente de forma saudável. De forma saudável. Com a entrada da televisão, como que a gente vai continuar manipulando, escravizando e controlando? Através da programação, gente. Nós atendemos um programa muito bem articulado. Então, como que vamos continuar conduzindo essa massa? 7 pecados capitais está aí. Então, para as crianças, vamos dar logo Turma da Mônica. Vocês conseguem identificar os personagens? Os 7 pecados, os personagens que representam os 7 pecados capitais na Turma da Mônica? Eu não sabia disso. O Bob Esponja. Presta atenção nos personagens do Bob Esponja. Prestem atenção nos personagens do Chaves. Eu ficava vendo pessoal se acabando de rico. Chaves. Eu, sinceramente, eu nunca fui de televisão, de parar na televisão, né? Então eu achava aquilo assim, não vi graça nenhuma. Mas acontece que vai pegar cada um naquilo que é mais sensível das pessoas. Oi, Beth! Boa noite, seja bem-vinda. Beth, eu tô falando aqui da atuação dos 7 pecados capitais, da influência dos 7 pecados capitais na nossa vida, o domínio que ele causa na nossa vida, tanto quando ele foi mapeado para nos doutrinar ali, nos manter sob controle, e também pelo capitalismo para nos manter também sob controle. Então aí, para as crianças tem Turma da Mônica, Bob Esponja, o Chaves. Depois vocês vão refletir nisso que eu estou falando, vão procurar os personagens e vão saber se eles realmente tem a representação dos 7 pecados capitais dentro lá. Por exemplo, Magali, Gula, né? O Cascão, Preguiça. Quem mais? Vamos lá. Me ajudem aí, gente, que eu tenho dificuldade porque eu não sou da turma que assiste desenho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então não sou dessa turma. Passando aí já deu para dar um flash aí na coisa das crianças, né? Passando das crianças, vamos lá para as mulheres. Telenovelas, as novelas. Isso é a implantação no nosso cérebro. Por quê? Porque para continuar mantendo a gente inconsciente e programando e reprogramando, tem que dar alimento aí mental pra gente o tempo todo. Aí, as novelas, vocês já viram as coisas que passam nas novelas? Né? Cebolinha representa o que, gente? Ele fala errado, helado, é o que ele representa? Vamos refletindo junto aí comigo. Eu vou trazer esse mapeamento um por um nas próximas lives para a gente aprofundar. Hoje eu estou dando só uma introdução aqui desse assunto. Aí, conclusão. Para as mulheres, vamos dar novelas. Mulheres
Tinha mulheres, eu lembro, na minha adolescência, que ficava em casa, assistia a novela da 1, a novela da tarde, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 9. Cara, é tanta novela. Eu já estudava e trabalhava, não tinha esse tempo. Então, o pessoal, você assistiu tal novela? Não. Você assistiu tal novela? Não. Eu não me lembro de uma novela que eu tenha assistido assim, inteira. Não tive isso, né? Graças a Deus, né? E para os homens? Jornais, né? Jornais, futebol, né? E vamos lá. Mexe com a vaidade? Mexe com a vaidade? Mexe com a ira, com a raiva? Mexe com a gula? Mexe com... Cadê os meus 7 pecados capitais aqui para eu lembrar? Mexe com a preguiça? Com a luxúria? O que tem? Qual que é o enredo das novelas? Traição, o rico, o pobre, é sempre uma disputa ali, não é? Os enredos da novela mexe com o nosso inconsciente o tempo todo, né? Programa a nossa mente o tempo todo pra gente ficar com raiva, com ódio, pra gente ficar no outro dia conversando sobre esse assunto e não ver o que está acontecendo de real e não se olhar e não se perceber, né? E os jogos de futebol, né, que é a disputa o tempo todo ali, é onde o pessoal também fica com raiva, né? Extravasa, mexe com o orgulho, né? Mexe com a nossa questão de inveja, né? A gente inveja as pessoas que têm, a gente fica com raiva deles porque eles têm, a gente não tem. É uma série de enredos que vão passando dentro das trilhas que vai nos conduzindo aí nessa jornada aí, né? Aí, o que eu queria explanar para vocês, então eu tive olhando, né, saindo um pouco de Bob Proctor, de Napoleão Hill, de essa coisa toda. Oi, Maurício, seja muito bem-vindo. Saindo um pouco dessa filosofia de Bob Proctor, de Napoleão Hill, do sucesso e tal, e entendendo que o sucesso não é realmente quando você chega lá e consegue pegar um pote de ouro e aí você tá vazio por dentro, né? E aí, como ele fala muito dessas questões de paradigma, e aí eu entrei numa coisa de voltar para mim e olhar e ver da onde veio e tal, e olhar a vida da minha mãe, dos meus antepassados e tal, eles também foram conduzidos, né? Naquela época muito mais pela religião, né? E depois pelos meios de comunicação, né? Aí, passando mais para frente, vem toda uma coisa de McDonald's, Coca-Cola, né? Porque a nossa cultura, ela vem lá de fora, né? Muito pouco é daqui. Bora dar coraçãozinho aí. Muito pouco é daqui, né? Então, passando aí por essa cultura de vinda aí exportada, né? Importada, na verdade, McDonald's, Coca-Cola, tudo isso para aguçar a nossa gula, nossos vícios e tudo mais, né? E aí, mais para frente, a gente vai chegar aqui nessa era mais atual, nessa fase mais atual, que é os iPods, os iPhones, os fast food, Facebook, Instagram agora, muito mais do que Facebook, né? E tudo isso estimula, sim, a nossa preguiça, a nossa vaidade, a nossa gula, a nossa ira,
né, a nossa... que mais que eu esqueci aí? Vamos me ajudando, gente. A nossa inveja, né, porque a gente fica se comparando o tempo todo, né, invejando, querendo. Jack Santo, é isso? Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite. Bom, enfim, trazendo aqui para os nossos dias de hoje, nós temos que entender que hoje nunca se tomou tanto remédio antidepressivo, anti-ansiolítico, bebidas alcoólicas, drogas, todo tipo de drogas, vícios, e os consultórios estão cheios, e é a cultura da beleza, né, das cirurgias plásticas, e agora você vai lá no dentista e ele faz uma harmonização facial que custa 50 mil reais e tem quem paga, porque, né, porque é a vaidade. Então nós estamos nessa situação, né? E nunca se falou tanto em suicídio, né? Manipulação da mídia total, através do que? Explorando o que? Os nossos desejos mais instintivos, que foi mapeado lá no ano 6 depois de Cristo, ok? E aí essas pessoas, né, precisam de consultórios terapêuticos, precisa de psicólogo, precisa de analista, precisa de psiquiatra, precisa de... Por quê? Porque as pessoas perderam o real sentido da vida. E eu tô falando as pessoas, vocês estão pensando que eu tô muito longe disso? Não. Eu também tenho aqui a minha contribuição pessoal a dar para dizer que eu também tomei antidepressivo, também tomei anti-ansiolítico, também pensei em me suicidar várias vezes, porque a vida não tinha sentido, porque era só trabalhar, era só correr atrás de dinheiro, de não sei o que, e aí eu tava perdendo o amor dos meus filhos, isso e aquilo, aquela coisa toda, e aí, eis-me aqui, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? E aí, vamos estudar, porque você só vai ser alguém na vida se você estudar muito, se você trabalhar muito, se você fazer e acontecer, se você for a melhor, se você tirar as melhores notas, se você for alguém na vida. Você só vai ser alguém na vida se você tiver um diploma, um canudo. Será? Será verdade? E aí quando chega lá, que você conquistou o canudo e tal, e não sei o quê. Pô, não era isso. O que eu faço agora, né? O que eu faço agora? Bora, vai lá, Keila, bons estudos. O que eu faço agora que eu fiz tudo certinho, que falaram para mim fazer, que determinaram que era assim, que era... E aí... não aconteceu nada do que eu imaginava. E aí eu quero citar aqui para vocês 2 caras que eu encontrei na internet. Porque assim, a gente tem mania de ir buscar lá fora, mas eu quis buscar referências aqui dentro, né, no Brasil. Vamos ver o que os caras aqui do Brasil têm para falar. E aí eu descobri 2 caras. Um é o Eduardo Marinho. Com 19 anos, largou toda a vida de luxo e tudo mais que ele tinha e foi ser andarilho e se misturar com a classe menos favorecida para descobrir o sentido da vida dele. Porque a vida dele não tinha sentido e ele não conseguia entender por que ele era tão abastado e uma multidão de gente não. E ainda essa multidão era dominada pela aquela quantidade mínima de pessoas que tinham poder. Ele não entendia isso. Vocês podem buscar no YouTube esse cara, a história dele e tal, que é uma referência muito legal, né, o trabalho dele aí. E o outro é o André Diamond também, que é um cara aí que tá aí
né? Depois que ele chegou no topo, ganhou uma dinheirama, simplesmente ele chegou à conclusão, entrou numa puta depressão e chegou à conclusão que a vida não tinha sentido nenhum, que a dinheirama não era o sentido da vida. E agora? Então eu tô te dando duas referências, um cara que nasceu lá no berço, né, da elite, outro que nasceu numa classe mais baixa e conseguiu ascender, e chegando aqui, nenhum dos dois era feliz. E aí tem que fazer o retorno, né? Do mesmo jeito que eu precisei fazer o retorno e encontrar aqui comigo e buscar o autoconhecimento e buscar o que tinha de mais valoroso dentro de mim e ativar a minha fé, conhecer o meu próprio eu, a minha essência, o que eu acreditava de verdade, qual que era a minha verdade, o que tinha aqui dentro da minha alma, o que fazia gritar a minha alma, né? Qual que era o real objetivo da vida para mim? Porque cada pessoa vai ter o seu objetivo, vai ter o seu valor, vai ter a sua história para contar. Só que precisa estar consciente para saber qual que é a sua história. Precisa sair desse quadradinho, dessa caixinha que te colocaram. Não dá para viver eternamente na caixinha. Porque quando chegar um determinado momento, você vai perceber que a vida não tem sentido e que é melhor morrer. E se você não está evoluindo, você está morrendo em vida. E acho que a pior coisa que tem é a gente estar morto em vida. E muitas vezes eu me senti morta em vida. E aí, trazendo aqui, já caminhando para os finalmente, que o meu objetivo aqui é realmente provocar questionamentos, né? Não vim aqui trazer resposta pronta para ninguém, não vim aqui trazer uma receitinha de bolo, nada disso, né? O meu objetivo aqui é provocação. Eu queria aqui colocar com vocês questões para você se perguntar, né? Como que tá a sua vida hoje? Você tá bem resolvido com a sua vida, com as suas escolhas? Como está a sua vida pessoal, seu desenvolvimento intelectual, seu equilíbrio emocional, a sua saúde, seu bem-estar, né, sua disposição? Como que está a sua vida profissional, né, sua contribuição social, seus recursos financeiros, a sua realização profissional? Como que está isso? Como que estão os seus relacionamentos? Sua vida social, seu relacionamento amoroso, você tem um relacionamento amoroso? Seu relacionamento familiar, como que tá a sua vida com seus filhos, com seus amigos, seus parentes? Como que tá isso, né? Como que tá a sua qualidade de vida? Você tem hobby? Você consegue se divertir? Como que tá a plenitude, a felicidade? Sua vida espiritual. E quando eu falo vida espiritual, não estou falando de religião, eu estou falando da espiritualidade, da gratidão, daquela sensação de bem-estar, né? De você estar bem com você mesmo, sem ter que buscar fugas em nada. Você consegue ficar com você? Você consegue ficar com você mesmo, né? Como que tá isso para você? Então é isso, eu vim aqui hoje para provocar, né? Não, eu vim aqui para trazer essas provocações, para fazer você refletir como que você está conduzindo a sua vida, se você está realmente conduzindo a sua vida, se você está sendo conduzido por esse sistema que está aí manipulando, conduzindo e controlando a grande massa. Se você já conseguiu sair aí desses 95% de seres humanos inconscientes, né? E como que vamos resolver
isso agora, né? E a sua autorresponsabilidade com a sua vida? Não adianta culpar seu pai, sua mãe, porque te criou assim ou assado, porque você apanhou, porque você não teve isso, porque não teve aquilo. Não adianta nada disso. Cara, a sua vida é sua. E o que é que você vai fazer com ela? O que é que você vai fazer com ela? Vai continuar fugindo? Para as drogas, para os vícios, para a maledicência, para a televisão, para o Instagram e vamos ver rios e vamos rir. Desapercebido. O próprio Instagram ele foi feito para te distrair, cara. Para te deixar mais inconsciente. Para te deixar mais vaidoso, para te deixar mais guloso por ter, eu quero celular, o mais novo, o mais atual, eu quero, né? A cobiça, ficar olhando lá as mulheres gostosonas e tal, né? E os funks também, né? Esqueci de falar dos funks também, que é um apelo, né? A todos esses 7 pecados capitais aí. Bom, a gente está partindo aí para os nossos finalmente. Se vocês têm perguntas, tem uma pergunta aqui, eu vou olhar. Vou olhar se tem uma perguntinha aqui. O que é a vida? O que é a vida? Para mim, Josedite, a vida para mim é uma jornada, Josedite, para mim melhorar, sabe? Para eu progredir, para eu ser melhor hoje do que eu fui ontem, sabe? Para eu ativar os meus valores, né? Para eu me conectar com as pessoas, para eu me comunicar, para eu saber, para eu acessar o meu poder criativo, né? A vida para mim é isso, né? A vida para mim não é entrar num emprego às 7 da manhã e sair às 7 da noite e ficar 2 horas no trânsito até chegar lá e mais 2 horas no trânsito para voltar e não ter tempo de olhar para os meus filhos e não ter tempo para nada e não ter tempo para fazer uma meditação, para entrar numa conexão espiritual, para falar com o meu Criador, né? Para entender para que eu vim aqui, qual que é a contribuição que eu tenho para dar para outras pessoas, né? Para desenvolver o meu poder criativo. A vida para mim é isso, né? Tem outra pergunta aqui. O que vou fazer com o sistema, com o senhor capitalismo selvagem? Me diga lá, Vera. Nós não vamos fazer nada, Josedite. Nós fazemos parte dessa estrutura. O que nós podemos fazer é, quando a gente ganha um pouco de consciência, de lucidez, como é o meu caso hoje, é transmitir isso para outras pessoas, é transbordar, é tentar acordar o maior número de pessoas, entendeu? É poder... E hoje tá fácil fazer isso. Você abre aqui o canal e você pode falar e deixar lá as pessoas uma hora vai estar rodando aí pela internet e acham um vídeo, acham um áudio e vai poder ter contato com isso, né? Deixa lá no YouTube, é material. Nunca foi tão fácil e acessível para as pessoas terem informação. E é isso que me incomoda hoje, é ver que as pessoas, os meus pais não tiveram acesso a isso. Eles não tiveram acesso à informação, né? Eles não tiveram acesso, os meus pais, os meus avós. Eles foram realmente controlados e manipulados pelo sistema. Eu tenho acesso, eu tô com o celular na minha mão 24 horas, eu escolho o que eu quero acessar, mas só que eu tô tão controlada, tão inconsciente, que eu acesso justamente o que querem que eu acesse. Então, o meu papel, o seu papel, o papel de todos nós, eu acredito que é justamente transmitir essa mensagem,
é transbordar na vida das pessoas. Precisamos dos frutos do Espírito, amor, paz, isso, felicidade, mansidão, domínio próprio, fé, contra essas coisas. É isso mesmo, entendeu? É entender que assim, o capitalismo selvagem tá aí porque tem consumidor. Mas a partir do momento que esse consumidor, ele fica mais consciente e ele consegue fazer melhores escolhas, a demanda tem que diminuir. A pandemia tá aí para mostrar isso pra gente. A pandemia tá aí para mostrar que tudo teve que parar e que a gente teve que ficar mais isolado, mais com a gente, mais com a nossa família, mais no nosso núcleo familiar, mais e as informações mais acessíveis, porque era a única coisa que a gente tinha. Eu mesmo, nossa, eu tive um ganho excepcional na pandemia, de poder estudar, de ter tempo para estudar. E isso eu tive que cair de cama, porque como eu sou da área da saúde, se eu não tivesse caído de cama, eu ia continuar trabalhando. Por quê? Porque é linha de frente. O pessoal da enfermagem é linha de frente. Não pode parar, né? Mas como eu caí de cama, e tudo tem um propósito. Deus não está dormindo. Quem está dormindo somos nós. Quem está inconsciente somos nós. Deus não dorme. E tudo tem um propósito. Isso aqui não está largado às traças, não. Tem um propósito. A pandemia tem um propósito para a humanidade. Entendeu? E eu vou falar para você. O que tem de conteúdo nessa internet... eu preciso de outra vida para ter acesso, para absorver. É um excesso de informação que você fica até meio tonto, meio perdido. Eu chego a ficar com dor de cabeça, porque eu quero absorver tudo e não dá para absorver tudo. Oi, Rose, querida Meire, seja bem-vinda. Então, assim, hoje tá muito fácil, tá muito acessível. E para nós, essa humanidade de gente preguiçosa, vaidosa, orgulhosa, né? Por quê? Porque venderam esse pacotão aí pra gente, a gente tá comprando o tempo todo, né? Gente avarenta, né? Que fica só se comparando com o que o outro tem, com o que o outro faz, comparando o seu palco, seus bastidores com o palco alheio, e essa disputa. É muito fácil pegar e jogar a culpa nos nossos pais, nas pessoas que nos criaram. Só que eles são tão vítimas quanto nós. Eles são vítimas desse sistema aí, né? São vítimas, também receberam todo esse conteúdo aí, né? Passaram para nós, mas nós continuamos com ele, né? E o que eu penso que nós temos que fazer hoje é acordar a próxima geração, né? Por quê? Porque a nossa geração tá aí, à mercê, né? Do iPhone, do Tinder, de tudo que tem aí, né? De tudo que tem aí, que é próprio para isso, né? Eu acredito muito que o poder criativo desses desejos, né? Se fosse revertido para o bem, né? E não está sendo usado dessa forma, seria muito útil, porque o poder criador é muito grande, né? E Deus, ele nos capacita com esse poder criativo, né? Então, nós temos mais talentos e mais habilidades do que podemos utilizar numa vida inteira. Deus nos capacitou com isso. E não, sem necessidade de ir para os bancos de faculdade, absorver conteúdo programado para continuar nos programando, né?
se a gente acessasse um pouco mais o nosso interior e conseguisse ouvir mais a voz do Criador, do nosso Criador, nós íamos descobrir muitas coisas. Nós íamos criar muitas coisas, nós íamos fazer muitas coisas. Então, assim, o recado que eu tinha para dar hoje é esse. Vocês têm aí alguma pergunta? A live vai ficar gravada. Se vocês que chegaram aí mais tarde assistirem, quiserem deixar perguntas, eu falei que ia dar o mapeamento, né? Para vocês aí, dessas perguntas que eu fiz aqui para vocês, né? Se vocês quiserem receber esse mapa, apesar que a gente não bateu a nossa meta aí, mas em gratificação e honrando vocês que ficaram aqui comigo, é só entrar na minha bio, né? Fala comigo lá, eu mando o mapa, eu mando o testezinho para vocês e depois a gente conversa e tal. Vou dar essa contribuição aí para vocês, um presentinho, tá bom? E é isso, eu espero assim ter feito uma contribuição positiva para vocês. Eu gostaria de contar com a presença de vocês nas próximas lives. Na próxima sexta-feira, às 19 horas, estarei aqui de novo. Eu vou ver qual desses aspectos a gente vai tratar, né? Vocês podiam escolher também, né? Se vocês querem que fale primeiro da luxúria, da ira, da inveja, da gula, da avareza, da vaidade ou da preguiça primeiro. E aí a gente vai trazer pontualmente como que cada um atua nas nossas emoções, no nosso comportamento e tal, e aí a gente vai trabalhando essa jornada aí de autoconhecimento, né, nessa perspectiva aí dos 7 pecados capitais, que é o que controla a nossa vida há séculos e séculos e séculos, e hoje ainda, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês, adorei a presença de vocês aqui, a permanência de vocês aqui comigo. Quero desejar a vocês aí uma boa noite, um bom fim de semana, que essas provocações realmente levem a reflexões positivas, que vocês fiquem com Deus, e que realmente possamos acessar a luz, né, nas nossas vidas, tá bom? Um beijo grande para vocês, tchauzinho.